que foram empenhadas, mas que não foram pagas, depois de 2 anos, elas voltam para a União e não são pagas. Passaram uma medida liberando todas as emendas desde 2020. Gente, tô assistindo o ICL aqui ao vivo, cara. E eles não tratam, tá? Da entrevista da Tebet. Eles, tipo assim, eles dão uma de louco. Eles dão uma de louco. Todo mundo na internet comentou o golpe da Tebet e que ela falou que o Congresso não deixa ela passar o carro no lombo do trabalhador. O carro fiscalista dela lá. Mas o ICL tá ignorando completamente isso, tá? Ignorou, ó. Não existe. Tebet, entrevista de Tebet não existe. Vai vendo, ó. Então, para pagar essas emendas. Isso é um volume, assim, gigantesco de mais de 4 bilhões de reais. São 4,6 bilhões de reais. E desses 4,6, o estado mais beneficiado da federação passou no Senado. Demore, me diga, qual é o estado mais beneficiado do Brasil com a aprovação dessa medida? Fala, Alagoas, Demore, pode professora. falar. Alagoas. Não, senhor, não, senhor. Quem é o presidente do Senado agora, Demore? Paraíba. Opa! O Amapá, meu amor. O Amapá da Via Alcolumbre. É do Senado que eu estou falando, devia ter esclarecido, do Senado. Então, a medida dá 500 milhões só para o Amapá. Desses 500 milhões, 130 são só emendas do senador Davi Alcolumbre. Vocês acham que o governo e o Senado estão trabalhando juntos? Eu acho. Vocês acham que o Davi Alcolumbre anda super sorridente, falou super bem dessa medida da isenção até 5 mil? Falou. Vamos ver como vai ser a tramitação. Mas no jogo... Eles falam assim desse negócio de 5 mil aí, da isenção de 5 mil. Mas, gente, tava vendo aqui em outros canais, né? Porque, graças a Deus, existem outros canais. E a gente tem que ver mesmo. A proposta do Paulo Guedes foi de 20%, a do Haddad foi 10% sobre o rico. Então, peraí, quem que... O ICL não sabe de nada disso. O ICL tá desinformado, aí a gente tem que informar o ICL. Deixa eu informar o ICL aqui. Política. O como eu te ajudo para você pegar mais dinheiro, quanto que eu libero, e você vota comigo algumas medidas. Até hoje é assim que está funcionando. O Elô... Agora, Elô... Não, vai, só Will, fazer um vai, reparo vai. rapidinho, Demore. Vocês sabem o quanto eu admiro Heloísa Vilela, né? Aqui nesse canal e na vida. Mas, Elô, eu não consigo acreditar em você. Como é que os deputados da direita que dizem que imposto é roubo, o imposto é roubo? Não, o imposto é roubo. Aí o governo Lula diz, não, a gente vai reduzir o imposto de renda. O pessoal fala, não, peraí, gente, agora acho que o Brasil vai quebrar. Não, acho que não tem como fazer isso. Não, peraí. Como é que a gente vai reduzir imposto? Aí o governo arruma uma solução para isso, cobrando imposto das pessoas mais ricas. E eu acho muito curioso, Elô, que essa galera diz que o Brasil vai quebrar e que aí quando você arruma uma solução para o Brasil não quebrar, cobrando imposto de quem você deve cobrar, as pessoas falam, não, mas o Brasil vai quebrar. Você sabe qual é o imposto de renda na Finlândia, no último ano de referência? 57,65%. Na Dinamarca, 55,9%. Na Áustria, 55%. Na Suécia, 52%. Na Bélgica, 50%. Na Holanda, 49,5%. A galera que é estado de bem-estar social, a galera que é saúde e educação de qualidade, nós queremos, né? Não sei se a extrema-direita quer, mas quer cobrar imposto de renda como se a gente fosse, sei lá, um outro país que não fosse um país que precisa de estado de bem-estar social. Acho isso curioso porque, primeiro, o argumento do imposto é roubo. Quando você reduz o imposto, Demore, ele desaparece. Não, mas espera aí, o Brasil vai quebrar. Aí, quando você cobra imposto de renda de quem ganha mais, a galera vem com outra desculpa, que é a fuga de capitais. Não, o pessoal vai passar a investir na Dinamarca. Na Dinamarca cobra 60%, irmão. Onde é que eles vão investir? Não, na Suécia cobra 62%. E aí, né? Aí... Os dois discursos não combinam, mas aparecem ao mesmo tempo, Demore. Tanto de o imposto é roubo, você diminui o imposto e faz isso. Super engraçado.
Não faz sentido. Essa conversa que eu tive com esse deputado que foi do PSDB e hoje é do PL foi engraçadíssima. Porque eu fui deixando ele falar e aí ele foi explicando por que isso é um desastre, mas que tem que aprovar o dos 5 mil, porque ninguém quer perder voto na eleição de 2026, né? Então, aprovar a isenção para 5 mil, tá todo mundo de acordo. E aí você vai conversando. No final eu falei para ele, olha, eu morei 35 anos nos Estados Unidos, o senhor sabe como é que é o imposto lá? O senhor acha que o senhor paga parecido com o que se paga? O que eu acho estranho é o seguinte, ó. Eles estão falando disso aí, né? Beleza. Mas a Tebet, que é a ministra que cuida dessas coisas aí, falou que o Congresso é pouco fiscalista. Mas eles falam que o Congresso está atrapalhando, né? E beleza, eles vêm com essa coisa aí de que a direita, né? Que a direita não sei o que lá, e ela acabou de denunciar como que funciona. Como que tá funcionando, né? O Lula paga, o deputado aprova. Mas o Lula disse que não ia combater isso na eleição? Não era o que eles criticavam do Bolsonaro? Mas, tipo assim, ela fala sem corar, né? E ninguém fica impressionado. Do tipo assim, o governo não deveria atuar dessa forma. Porque o governo falou que não ia atuar dessa forma. E se vão pagar, já que vão pagar, né? Vão pagar para os deputados para poder aprovar essa medida aí. E já deu dinheiro pro senador lá do Amapá, né? Por que 5%? Se tá pagando, por que não 10%? Então, assim, esses caras são comediantes. Eles acham que... Assim, tem gente burra, né, no mundo. Então, dá pra enganar. Eles estão enganando aqui. Entendeu? Eles estão enganando, tá dando certo. O público deles estão tudo enganado aqui, ó. O papo desse canal é só bolsonarismo, de direita, não sei o quê. E as merdas que o governo faz, ninguém vê. A entrevista da Tebet simplesmente não existe pro ICL. Eles não vão informar, porque eles precisam desse bando de gente aqui, ó, pagando e desinformado. Então não vai ser daqui que, né? Se eles tiver capacidade de usar o Google aí, o YouTube, eles vão achar. Mas aqui no ICL nem existe. Não existe essa entrevista da Tebet. Entendeu? E quando entrevista o Haddad é pra falar do plano Safra, ninguém criticou, né? Dar dinheiro pra latifundiário. Mas esse é o canal de esquerda, tá, gente? Esse aqui, ó. ICL, canal de esquerda. Eles pagam 1/10 do que eles pagam nos Estados Unidos. Aí ele foi ficando meio sem resposta. Aí falou, pô, agora tem que ir lá pra votação. E ó, picou a mula. Agora, Elô, se o Flávio Dino fizer jogo duro nessa história, aparentemente vai fazer, né? Em forçar que os... Gente, Elô, eu fico eu fico constrangido em ter que debater isso. Porque, assim, eu não sei se a nossa audiência entende. Eu acho que entende, mas tem dificuldade de entender de tão ridículo que se está pedindo simplesmente que o parlamentar coloque o nome dele na emenda. Gente, é só isso mesmo, tá? Não tem outra questão em jogo. Os caras simplesmente querem esconder. Por quê? Porque dificulta rastreio do dinheiro, gente. Dificulta a investigação. Vamos lembrar, até o ano passado, você não precisava ter projeto, direcionamento do dinheiro, licitação, nada. Não chama emenda PIX à toa, né, Elô? O deputado fazia um PIX na conta da prefeitura. Para quê? Para o que o prefeito quisesse. Detalhe, não precisava nem ser o deputado eleito pela região. Podia ser o deputado do Rio Grande do Sul mandando dinheiro lá para o Amapá. E querem fazer isso ser mantido, por quê? Porque muitas vezes sobra uma graninha do deputado parça num estado, ele manda para ajudar o parça no outro. Vai chegar a eleição, o cara lá do Rio Grande do Sul, ele fala o seguinte, não, eu já estou eleito. Já sei que já estou eleito, já está tranquilo, eu não preciso mais distribuir tanta emenda para o Rio Grande do Sul. Mas que governo que tá no poder atualmente para poder combater isso? Que tem a PGR na mão para combater corrupção? Que governo que tá pautando aí o debate? Porque só esse demoro aí do ICL falou isso. Porque o Lula tá super tranquilo em relação a isso. Não vejo ele reclamar não, entendeu? Diz que ele vai pegar os ladrão que tá aumentando o preço do ovo.
Entendeu? E até eu tô esperando ele pegar esses ladrões aí. Parece que demora um pouco, né? E só o ICL tá reclamando disso aí, porque o governo do PT não tá achando ruim, não. Ou por acaso quem que tá eleito é o Bolsonaro e o Bolsonaro que tá governando? Porque parece que é o Bolsonaro que tá governando, porque o Lula não tá no poder. Porque tudo que o Bolsonaro fazia, a culpa era do Bolsonaro. Agora, tudo que acontece no governo Lula, a culpa é de quem? É do Bolsonaro também? Oh, pelo amor de Deus, cara, esse canal aqui, ele é ridículo. Na boa, isso aqui é óbvio. Isso aqui, o ICL, desde 2022 está comprometido. Mas aqui, a gente revisita esse canal pra ver que de fato, cara, ó, a gente reúne lá uma galera, né? Numa pauta, a pauta era juros, taxa de juros, taxa de juros. Banco ganha taxa de juros. E reuniu a galera nessa pauta e você botou todo mundo ali, né? Que é da sua caixinha. Aí você muda. Nunca mais vai se ver taxa de juros nesse canal aqui. Taxa de juros? Nossa senhora. E se for pra criticar, tem que criticar sem criticar o governo Lula. Tem que procurar alguém da direita pra culpar, entendeu? Que é o Campos Neto, que não é mais presidente, mas é o Campos Neto. Igual os problemas do Brasil ao Bolsonaro, que o Bolsonaro não tá na presidência mais. Mas assim, é isso que eles ficam. Bananinha, bababá. Gasta muito tempo, tá? Esses links aqui, ó. Pra fazer você gastar dinheiro. Ah, não, formações esportivas. Tá vendo? Essas palhaçadas aqui. Que é o que... O ICL é um Brasil paralelo da esquerda, entendeu? Em relação assim... O Eduardo Moreira, ele quer ganhar dinheiro, né, desse público aí. Então, primeiro que pobre tá vendo TikTok, né? Aí algum pobre que acessa algum nível de educação de qualidade, normalmente costuma ser classe média, né? Aí eles estão aqui representados nesse link. Entendeu? Aí outro momento eu vi o cara aqui, cadê os caras que ganham 5 mil? E brigar pela isenção do imposto. Cara, então você vê que o pessoal aqui é mais rica, né? Tá perguntando dos pobres que ganham 5 mil, aqui deve ganhar uns 20, 30 mil, né? E ser... Enfim, não dá pra determinar. Mas assim, a gente se esforça pra tentar ver algum perfil aqui. E a gente que não tem problema, tá? Com comida, sabe? Não é afetado por esses bagulho do governo. Então aqui é Lacrolândia aqui. E é isso, o ICL se tornou isso, tá muito bem, obrigado. O público que paga o curso deles, não adianta, aqui não sai nada. Do ICL não sai nada de interessante assim pra melhorar o Brasil, eles abandonou essa pauta, foda-se. Tá pago lá, o governo Lula põe na conta deles. Acabou, irmão, isso aqui acabou, isso aqui morreu. Não é mais canal de comunicação. É igual o Meteoro, né? Meteoro era um canal de denúncia de corrupção. Agora, assim, ó. Tá rolando maior corrupção lá no Ministério da Cultura do governo PT. Não se vê nem no ICL, nem no Meteoro. Então, assim, corrupção ruim é corrupção de direita, né? Corrupção de esquerda é corrupção boa, né? E é isso. Aí fica nessa palhaçada lá, os bolsonaristas lá do lado deles, os petistas aqui desse lado, e a gente no meio dessa porra. É um século perdido, tá? Quem nasceu nesse período aí, quem nasceu no mesmo período que o Lula viveu, é um século perdido, entendeu? E aí, sei lá o que vai ser no lugar disso aí, né? Quando o Lula morrer. E esse homem aí já veio demais, já. Pelo menos deveria abandonar a política. Ah, não, o cara veio pra fuder um século mesmo, todinho. Pra fuder legal um século. E é isso, agora essa sociedade nova aí já tá bem bosta mesmo, tá? Tá bem bosta em relação aos anos 90. Não se organiza em sindicato, não faz manifestação. Cara, não tem opinião crítica de nada. Essa aqui já tá melada mesmo, tá bem bosta. Então o PT já cagou com o Brasil, né? 20 anos no poder, já conseguiu cagar mesmo. E é isso, e aí tem esses canal aqui de merda, que é uma Globo da internet. Não serve pra esclarecer porra nenhuma.
Só pra iludir. O principal fator de existência dessa porcaria é pra ganhar dinheiro de mensalidade. Aí fica esse papo maluco aqui deles, ó. O seguinte para a população do Rio Grande do Sul que elegeu ele. Aqui pro Rio Grande do Sul, ó, eu vou mandar o dinheiro lá para Minas porque o meu parça lá do partido tá em risco de não se eleger. Então eu vou mandar pix da emenda que era para ser para um hospital lá em Novo Hamburgo, para uma ambulância lá em Pelotas. Não vai ter ambulância em Pelotas não, vai pro amigo se eleger lá em Minas. É isso, gente, que está acontecendo no Congresso nesse momento. Agora, Elô, se o Flávio Dino fizer jogo duro e falar não tem essa, tem que ter o nome. A gente está nesse cabo de guerra aí faz meio ano já. Você acha que o Congresso vai tentar outra manobra ainda para continuar mantendo escondido o nome dos parlamentares ou finalmente vai capitular daqui a 8 dias, que é o prazo que o ministro deu para os congressistas? Olha, Demore, a criatividade, né, dos parlamentares na hora que eles querem esconder para onde que eles estão mandando dinheiro é algo inenarrável. Se eles usassem essa criatividade para resolver os problemas do nosso Brasil, a situação do país era outra, né? Vamos combinar. Então, eu não duvido que eles tentem ainda algum tipo de manobra, até porque, né? Se você olhar para o que está acontecendo, você tem meia dúzia de deputados do PSOL e 2 ou 3, acho que são 2 do Novo, que estão brigando contra isso. O resto tá todo mundo na mesma barquinha. Não tem ninguém pulando fora dessa barquinha, né? Você não vê líderes de outros partidos falando contra, brigando, dizendo que tem que botar o nome. Se você conversa com eles nos corredores, é um absurdo, tem que botar o nome, não pode esconder a emenda, mas na hora de ir lá no plenário e brigar por isso, você não vê ninguém brigando, a não ser, vou repetir, o PSOL e o Novo. E o PSOL que foi lá provocar o STF para começar essa briga. Essa briga só começou porque o PSOL provocou o Supremo. O PSOL e uma organização também que é contra a corrupção na política e tal. Se não fosse isso, o Dino não podia fazer nada, porque ele tem que ser provocado, né? E foi provocado agora de novo. Assim que a medida passou, na quinta-feira, o PSOL se reuniu na sexta e decidiu que ia entrar novamente no Supremo para pedir o esclarecimento dessa nova medida que foi aprovada. Então, eu acho difícil o ministro Flávio Dino recuar depois dele ter iniciado não, porque ele foi provocado, mas depois dele ter estabelecido essas regras todas, o que precisa ser feito, com a anuência do plenário, que por 2 vezes votou unanimemente, apoiando as decisões que ele estava tomando, ele agora dá para trás. Eu acho que seria uma incoerência um pouco descabida e um pouco difícil de ser aceita, né? Eu acho que ele não vai recuar. E eu acho que essa é a única chance que a gente tem de botar esse orçamento secreto num trilho de decência mínima. Agora, sem falar que a gente precisa discutir o volume desse dinheiro, né? Porque é o que você está falando. O cara... Como assim, gente? Pôr esse orçamento secreto num decência mínima? O governo Lula não foi eleito para combater isso aí? Por isso que eu me fodo. Eu fico tentando ver ainda, ter esperança. Esquece, aqui é canal perdido mesmo, perdidaço. Esquece essa porra aí. É isso, o dinheiro corrompe. Comprar esse canal aqui, perdeu todo sentido assistir CL agora. Negócio aí pra Amanhã Brasil, né? Aquele Mauro Lopes lá já foi um jornalista do governo PT, né? Tem que tomar cuidado, futuramente dá pra comprar também. E o dinheiro vai comprando, o povo vai ficando mais burro, né? Isso aqui é canal perdido, né? Assim, tem coisa aqui que eles estão falando que é melhor que você ouvir da direita. Mas no fim, o governo do Lula tá fazendo assim como a direita fazia. Então, que adianta você assistir uma mídia governista que critica uma prática que a direita faz e ignora o que o governo atual que faz uma prática que a direita faz. Fica essa palhaçada aí.